Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma armadilha que o governo Lula está planejando essa semana, na verdade não essa semana agora, na semana que vem, para o Ciro Nogueira, é o que tudo indica, tá? Essa notinha saiu aqui num jornal lá de Brasília, nem amigo nem inimigo.com.br, mas diz que o presidente de um dos maiores partidos do Brasil, que desfila em Brasília com uma Mercedes G63 sem placa, avaliada em 4 milhões e acaba de adquirir um jato Gulfstream GS550, entrou para valer na alça da mira de Lula. Para federal, o presidente terá que explicar em breve sua vida de bilionário, né? Ou seja, o governo Lula está planejando alguma ação contra algum presidente de partido. Por que eu acho que é o Ciro Nogueira? Eu não sei se o Ciro Nogueira tem essas coisas aqui não, tá? Mas por que eu acho que é ele? Porque é a pessoa que mais incomoda o Lula nesse momento. É alguém que está forte na busca pela anistia. Poderia ser o Valdemar da Costa Neto? Poderia ser também. Poderia ser o Rueda, do União Progressista? Poderia ser também. Mas eu acredito que nesse momento quem mais está incomodando o governo Lula é o Ciro Nogueira. E você sabe aquilo que eu falo para vocês, né? Todos eles, nenhum presta lá em Brasília, né? Todo mundo ali está enrolado. Quando puxam um negócio desse é porque querem sacanear alguém. O Lula está querendo sacanear o Ciro Nogueira. Então eu acho que isso daqui tem a ver com o Ciro Nogueira. Vamos entender as informações que a gente tem aqui. O que o Lula pode buscar nessa história toda no final das contas? Essa notícia foi sugerida por Concurseiro que Adora o Peter, Nininha é musa da GDO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa notazinha saiu aqui nesse jornal, né, dizendo que, olha só, parece que vão buscar algum dono de partido entrou na mira de Lula, né? E quando você fala de algum dono de partido que entrou na mira de Lula, evidentemente tem que ser algum partido que está brigando com o Lula. E, bom, o Valdemar da Costa Neto seria o mais óbvio, né, do PL, mas a verdade é que o Valdemar da Costa Neto já está na oposição, não tem por que o Lula brigar com ele nesse momento, né? O que o Lula ganharia com isso? Se sair o Valdemar da Costa Neto, vai entrar outra pessoa mais próxima do Bolsonaro ainda, não vai fazer diferença nenhuma. Por outro lado, os partidos que são próximos ao governo, mas que estão querendo sair da base do governo, seriam os candidatos mais naturais para isso, né? O governo Lula já está praticamente sem apoio nenhum no Congresso, com a ameaça de saída do União Brasil e do PP, praticamente destrói a base do governo completamente. Ainda tem os republicanos, mas o republicano sozinho é pouca coisa, o PSD também não dá apoio integral ao governo Lula, e os partidos de esquerda não fazem nem cosquinha, porque é tudo minoritário no Congresso. Então, o governo Lula teria aí um ano de pato manco até as eleições do ano que vem, porque sem maioria no Congresso, sem apoio desses partidos, ele não consegue nada, né? E a gente já tem uma dica que quando teve aquela ação do PCC, o ICL Notícias, né, o Instituto Chupa Lula, ele acusou o Ciro Nogueira, diz que uma testemunha, né, acusou o Ciro Nogueira de fazer negócio com o pessoal do PCC e não sei o que lá, e eu fiz até um vídeo sobre isso há alguns dias atrás, falando como é que isso daqui é um tiro no pé do Lula, porque esse tipo de coisa aqui, aparentemente não tem acusação séria nenhuma, não tem prova nenhuma de ligação do Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira é uma pessoa que tem um poder lá em Brasília, tem muita gente que deve muita coisa para o Ciro Nogueira, né? Ele não é um qualquer lá em Brasília, não. Aliás, o Ciro Nogueira, o Valdemar da Costa Neto, essas pessoas que pode parecer para você que são pessoas que, o cara é um velho lá, não faz diferença nenhuma. Esse pessoal tem um poder considerável lá em Brasília, tá? Lembra quando o Alexandre de Moraes prendeu o Valdemar da Costa Neto? Eu falei que, caramba, eu não acredito que o Valdemar da Costa Neto ficar muito tempo preso, não. Se fosse outra pessoa, ficaria preso meses e meses, porque o Alexandre de Moraes adora fazer isso, né? Prender as pessoas por meses para, de repente, forçar uma delação premiada, alguma coisa, mas o Valdemar da Costa Neto foi solto no dia seguinte. No dia seguinte ele foi solto, não? Deram um jeito lá, soltaram o cara. O cara tem poder lá em Brasília, né? O Ciro Nogueira também tem poder lá em Brasília. A questão é que o Lula está desesperado. Então ele jogou esse papo aqui de que tem uma testemunha que disse que o Ciro Nogueira tá ligado, né? Então, assim, eu não sei se essa notazinha aqui tem a ver com esse mesmo caso aqui da PF, mas dá a entender que sim, né? E parece que tem também um rumor lá nos corredores do Palácio do Planalto que esse é o plano do Lula. Bater no Ciro Nogueira para tentar convencer o PP e União Brasil, que é a União Progressista, a ficar no governo Lula, né? A ideia seria destruir completamente o Ciro Nogueira e, com isso, colocar alguém na presidência do país, ou Ciro Nogueira ou o Antônio Rueda, né? Que é o chefe lá do União Brasil, né?
e com isso colocar alguém na presidência do partido que fosse mais amistosa ao governo Lula e dessa forma continuasse, né, apoiando o governo Lula aí nesse final de governo, né? E, bom, isso pode acontecer, eles conseguem destruir o Ciro Nogueira? Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas como eu falo para vocês, o Ciro Nogueira não é uma pessoa sem poder em Brasília, não. Ele conhece muita gente lá. E se o Lula jogar uma brincadeira dessa, arrisca o efeito seu contrário, arrisca ser um tiro no pé do Lula. Por quê? Porque aí vai afastar de vez o PP e União Brasil e outros partidos também da coalizão do Lula. Para pensar, né? Se nesse momento você tem uma situação que o Ciro Nogueira, bem ou mal, ajudou o governo Lula, né? Até aqui o PP fazia da base do governo, fazia parte, ajudava o governo e coisa e tal. É verdade que também ganhou dinheiro com isso, não tenha dúvida, mas agora ele foi traído pelo governo. O governo, na hora que ele decidiu sair do governo, o governo resolveu queimar ele completamente, né? Uma coisa meio absurda. E além disso, pode queimar também a questão da anistia, né? O Ciro Nogueira tem advogado pela anistia, tem deixado muito claramente que é a favor da anistia e coisa e tal. Então, para o governo Lula seria ótimo, queimaria duas coisas de uma patada só. A anistia ao Bolsonaro e ao pessoal do 8 de janeiro, e ao mesmo tempo manteria o PP na base do governo. O problema é que é uma coisa arriscada. De novo, se o Ciro Nogueira conseguir se livrar disso daí, vai ser muito pior para o governo Lula, porque ele vai acabar jogando muito mais gente no Congresso contra o governo Lula nessa história, né? Enfim, a gente tem essa denúncia aqui contra o Ciro Nogueira, a gente tem essas notícias vazando por aí. Eu não acredito que isso aconteça nessa semana agora, por quê? Por um motivo muito simples. O governo Lula quer muito o impacto midiático do julgamento do Bolsonaro. Então ele acha que tem que estar na mídia nesse momento, nessa semana, o julgamento do Bolsonaro. Então não vão querer mexer nisso daqui, pelo menos não num primeiro momento. Mas na semana seguinte, uma vez feita eventualmente o julgamento do Bolsonaro, seja ele absolvido, seja ele condenado, é possível que o Lula faça isso, né? Bote a PF para prender o Ciro Nogueira. E mais do que isso, se ele perceber que ao longo dessa semana que houve uma movimentação muito forte pela anistia, tem um pessoal querendo que seja votado já essa semana ainda, pelo menos a urgência da anistia, né? Isso jogaria uma pressão no Lula e ele poderia fazer uma prisão do Ciro Nogueira ou tentar alguma coisa nesse sentido. É um absurdo completo, você está prendendo uma pessoa por pura perseguição política. Né? É o que a gente está vivendo no Brasil, né? É o que virou o Brasil, a política brasileira virou isso, né? Enfim, o ICL pode ter queimado a largada aqui, ou seja, pode ser que esse pessoal, sem perceber, já botou o Ciro Nogueira na defensiva. Esse era o plano do Lula desde o início, mas como ele queria dar uma pancada maior, ele não fez isso imediatamente. O ICL, ao fazer essa ligação aqui, já pode ter prevenido o pessoal. O próprio Ciro Nogueira culpou o governo pela acusação de propina ao antecipar o rompimento. Então, a reportagem publicada no site de notícias, assinada pelo jornalista do EBC, diz que o Ciro Nogueira recebeu dinheiro de envolvidos no esquema do PCC. O senador negou, é justamente esse caso aqui do ICL, e ele disse que não tem nenhuma ligação com a facção criminosa, encaminhou ofício ao ministro da Justiça Eleitoral, Lewandowski, colocando o sigilo telefônico do seu gabinete à disposição para comprovar a informação, né? E a cúpula da União Progressistas do Partido União Brasil e PP decidiu nessa terça-feira que todos os detentores de mandatos da sigla devem sair do governo Lula no primeiro gesto de rompimento. E aí fala aqui dessa outra ligação também, ou seja, pode ser que seja exatamente essa história. O Ciro Nogueira já está se defendendo aqui, colocando o gabinete do ódio do Lula, né, explicitando esse tipo de coisa. É possível que ele já tenha ouvido isso daqui. De novo, não sei se ele é esse cara aqui que tem uma Mercedes G63 e um Gulfstream G550. Eu confesso para vocês que eu não tenho interesse de pesquisar isso na internet, mas eu tenho certeza que lá em Brasília é muito fácil descobrir quem é esse dono de partido que está aqui. Mas tudo leva a crer que seria o Ciro Nogueira, exatamente porque é ele que o Lula teria mais a ganhar atacando nessa história, né? Vamos ver o que vai ser nas próximas semanas. Vai ser engraçado isso daí, porque, de novo, o Ciro Nogueira ele está ajudando a anistia e o Ciro Nogueira está saindo da base do governo Lula. Isso está fragilizando o Lula e ajudando o Bolsonaro. E mais do que isso, ainda tem o risco de uma parte da base do Bolsonaro não querer defender o Ciro Nogueira, o que eu acho um absurdo, né? O Ciro Nogueira está do nosso lado, está ajudando pra caramba. O cara é bonzinho, o cara é limpinho. Eu não diria isso, ninguém lá em Brasília é limpinho, meu amigo. Em Brasília todo mundo é isso mesmo, é político, pô. Mas ele está do lado certo.
é o máximo que a gente pode esperar nesses casos, né? Então, eu não sei não, tá? Eu espero que vai ter aí preocupações bastante sérias para o Ciro Nogueira nas próximas semanas. E, curiosamente, isso vai acabar só dando para ele a única alternativa, que é realmente investir no Bolsonaro. Porque ele já viu que se o governo Lula está querendo trair ele, é aquele negócio, meu amigo, se você está numa relação e alguém vai trair alguém, é melhor que seja você que traia primeiro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.